Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la mesa redonda número 3, en la que se aborda un tema muy actual, que tiene importantes connotaciones políticas e ideológicas, pero que también reverberan muchas otras dimensiones de la vida social, y de ahí el título de la mesa, Is Polarization Affecting Conviviality in Latin America? The Cases of Argentina, Brasil and Mexico. Y yo añadiría también Chile y otros países, porque ya me anticiparon las panelistas que van a hablar también de Chile, El Salvador y algún otro país de América Latina. Esta mesa para mí es un gran honor moderarla, acompañado de muy connotados y connotadas académicas y académicos. Está integrada por Débora Maciel, que va a presentar una ponencia titulada Dinâmicas de polarização da política de protesto no Brasil, de Dilma Bolsonaro. Débora is a professor of sociology at the Federal University of São Paulo and a researcher at SEBRAPI, where she coordinates the research project Political Process and Protest Control in São Paulo. And she's a collaborating professor at the graduate program in political science at the State University of Campinas, Unicamp, and a researcher at the Center for Justice and Racial Law at the Fundação Getúlio Vargas. También integra la mesa, que va a hablar a continuación, después de Débora, Richard Miscolci. Su presentación se titula Conflitos Políticos no Brasil, Argentina e México, repensando o diagnóstico de polarização a partir da América Latina. Richard is a full professor of sociology at the Federal University of São Paulo and researcher at the National Council of Scientific and Technological Development, CNPq. He's also part of the International Research Pollter on Political Polarization in Latin America, coordinated by Gabriel Kessler and sponsored by the Ford Foundation. Luego vamos a escuchar a Bianca Tavolari, The Limits of Polarization, Some Remarks on Brazil and Chile. Bianca is a professor of law at INSPER, a researcher at the Brazilian Center for Analysis and Planning, SEBRAPI, and a principal investigator at MESILA. She's a visiting professor at the University of St. Gallen in Switzerland. At INSPER, she coordinates the Center for Urban Questions and she coordinates the Master Plan Observatory. She coordinates the section Cities and Things in 451 magazine. She holds a doctorate and a master's degree in law from the Faculty of Law of the University of São Paulo and a degree in law and philosophy from the University of São Paulo. Y finalmente va a hablar Marta Machado, a quien prácticamente todos conocen, creo aquí. Su presentación se titula Estrategias de polarização até a voto entre as arenas pública e jurídica. Marta is full professor at the Getúlio Vargas Foundation Law School in São Paulo, and it's coordinator of the Center on Racial Justice and Law. She's a researcher at the SEBRAP and a global fellow at the Center on Law and Social Transformation at the University of Bergen, a fellow at the International Reproductive and Sexual Health Law Program at the University of Toronto, and associate researcher at the Oxford Human Rights Hub, and one of the principal investigators at MESILA. Her research is located in the interdisciplinary field of law and legal sociology, and focuses on legal mobilization, human rights, and anti-discrimination. And perdón, y ahora vuelvo al castellano, y vamos a contar con los comentarios de nuestro distinguido Peter Birle. Peter is a political scientist. Since 2001, he has been scientific director of the Iberoamerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz in Berlin. His thematic research focuses are Latin American international relations, social media and democracy in Latin America, the production of knowledge in and about Latin America, and his latest books are Partnerschaft für die Demokratie, die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brasilien und Portugal, Políticas Públicas para la Internacionalización de la Educación Superior en América Latina, Producción de Saberes y Transferencias Culturales, América Latina en contexto transregional. Bueno, sin más, le doy la palabra a Débora para empezar con las presentaciones. Muchas gracias. Bom, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou como o tempo é muito curto, eu vou me ocupar de esclarecer de qual polarização eu estou falando, né? Como a gente sabe, o debate sobre a polarização
envolve várias áreas, várias perspectivas, né? Polarização partidária, polarização eleitoral. E, portanto, nessa nomeação se esconde uma série de processos e dinâmicas de conflito. Então, eu vou focar no que eu estou chamando da polarização da política de movimento social e do protesto. E, em seguida, eu vou apresentar uma hipótese de delimitação de um processo de polarização que começa em junho de 2013 e chega a Bolsonaro. Eu pedi ao Juan para apresentar, eu fiz um quadrinho sintético para identificar fases desse processo de polarização. Com isso, eu estou argumentando que a polarização é um processo social, político, de caráter relacional, radicalmente de caráter relacional, que envolve não apenas os grupos antagônicos, mas um campo amplo de conflito. E a política de protesto é um espaço privilegiado para a gente observar a complexidade dessa dinâmica. O assunto da polarização me interessa de perto, e foi com esse espírito que eu preparei aqui a minha fala, porque eu estou coordenando no SEBRAP um projeto sobre o processo de controle dos protestos no ciclo 2013-2016. Marta é minha parceira, né, pesquisadora associada do protesto, e a gente está muito interessada em reconstruir esse processo de junho ao impeachment, porque nós temos planos de continuar a pesquisa no governo Bolsonaro. Então, o que eu trago aqui é um pouco ensaio de uma pesquisa que ainda está em fase de conclusão e de uma ainda que não começou. Então, vai ser importante testar essa hipótese aqui com vocês. Eu emprego uma lente analítica, portanto, contextual e relacional, né? Então, eu estou trabalhando com a noção de polarização que vem da literatura de movimento social e, sobretudo, na sua vertente da política confrontacional. Eu me refiro aos trabalhos de Charles Tilly, Sidney Terrell. E essa perspectiva é transposta aqui para pensar essa questão da polarização na política de protesto. Os estudos sobre a batalha antagônica entre movimentos e contra-movimentos reativos, ela vem crescendo na literatura dos movimentos sociais desde os anos 2000. Né? Mas a polarização política entre movimento e contra-movimento em eventos de protesto tem sido ainda muito pouco investigada. Então, eu estou me arriscando bastante em tentar desvendar isso. Né? E por que isso é importante? Porque esses processos de polarização, radicalização e violência interessam para se pensar os processos de controle estatal do protesto. Né? Formas mais negociadas ou mais violentas de controle, principalmente em momentos de ciclo, de intensificação do protesto. O ciclo de protesto ele trouxe mudanças históricas na cena pública do protesto brasileiro, sobre o que vocês conversaram bastante na mesa anterior. Né? Primeiro, a prática de tomar as ruas difundiu-se da esquerda tradicional para novos campos de ativismo, formados por grupos anarquistas, grupos liberais e conservadores. Os repertórios de confronto também se diversificaram, dos tradicionais passeatas e comícios para formas mais disruptivas e violentas de protesto. Os repertórios institucionais de controle acompanharam, né, esse processo, renovando modelos de controle, coordenando estratégias repressivas, do policiamento de eventos, a mudança de legislação, a formas de vigilância digital. A polarização política do protesto é parte desse novo cenário. Né? O ciclo impulsionou a difusão de contramovimentos liberais e conservadores,
numa reação organizada aos movimentos progressistas que se consolidaram ao longo da redemocratização e da nova república. Mobilizações políticas no espaço público se polarizaram em pautas pró e anti, né? Então, quando a gente vai estudar os eventos de protesto, nós vamos ver a polarização de pautas pró e anti. Em junho, isso foi muito nítido. Em relação ao regime político, democracia e ditadura, em relação às formas de organização social, a relação entre Estado e mercado, e em relação à agenda de direitos, mulheres, meio ambiente, direitos humanos, sexualidade e aborto. De alguma forma, o que eu estou argumentando aqui é que esse processo ele não começa em Bolsonaro, ele se radicaliza em Bolsonaro, né? Ou seja, e a minha preocupação é identificar a característica dessas dinâmicas de polarização a partir de junho. E, portanto, eu estou aqui entendendo a polarização política como um processo de exacerbação de clivagens ao longo de uma trajetória de confronto político, né? Estou me valendo de uma definição tiliana. A polarização esvazia um centro moderado e infla questões políticas, das mais concretas, em questões de conteúdo ideológico. Nesse processo, o contraste nós e eles, que é um mecanismo típico de construção de identidades coletivas e políticas, se converte numa batalha de nós contra eles, que é recheada de violência, de repressão, que, no limite, se converte em conflito armado e guerra civil. O que eu estou chamando de polarização da política de protesto... Deixa eu me achar aqui, desculpe. É a competição e a disputa de movimentos e contramovimentos em eventos ou concomitantes ou em reação a esses eventos, né? Ou seja, na sequência desses eventos. A minha hipótese geral é a de que a trajetória do confronto entre Dilma e Bolsonaro, contra mobilizações e violência em eventos, foram se tornando mais coordenados. Eu estou, então, distinguindo três dinâmicas, e que a gente pode conversar depois, no debate, de processo, três dinâmicas de polarização. Em 2013, uma dinâmica de polarização difusa. A polarização fragmentada em cartazes, slogans, pautas anarquistas da esquerda tradicionais, liberais e conservadoras. Uma polarização estratégica, a partir do final de 2014, após ali no limite do final do ciclo eleitoral, até 2016, que eu estou chamando de uma polarização estratégica, ou seja, baseada, a polarização do protesto se dá, sobretudo, em torno do impeachment, portanto, pró- e anti-impeachment. E ela se torna mais organizada, mais estruturada, porque, nesse momento, há uma conexão estratégica de grupos liberais e conservadores que se organizam em associações civis e que se conectam com a oposição parlamentar representada ao governo Dilma, representada sobretudo pelo PSDB. E eu estou identificando no governo Bolsonaro uma dinâmica de polarização que eu estou chamando de patrocinada entre 2019 e 2022, ou seja, uma polarização incentivada, baseada no uso do protesto como uma estratégia de governo e como arma contra opositores, né? E, portanto, o que eu estou começando a levantar são eventos de protesto apoiando uma polarização do protesto patrocinada
pelo governo Bolsonaro, que envolve o contra-protesto em 2019, o contra-protesto em reação ao protesto de estudantes pelo direito de educação, os protestos pró- e anti-vacina, os protestos pró- e anti-governo, o uso das comemorações do 7 de setembro. Os critérios, um critério importante aí de distinção está no grau da mobilização, de coordenação das mobilizações e contra-mobilização, e no grau de coordenação da violência política. Eu acho que eu não consigo desenvolver isso, eu deixo para o debate, né? O que eu estou chamando a atenção é que aumenta, de uma polarização difusa, aumenta as estratégias e mecanismos de coordenação, tanto das mobilizações e contra-mobilizações, quanto do uso da violência política. Ela é episódica, ela é fragmentada, até o governo Bolsonaro, né? Então, essa é uma hipótese com a qual eu estou trabalhando. Boa tarde a todas e todos. E também, com muito pouco tempo, eu vou fazer uma apresentação, como não poderia deixar de ser, panorâmica, que envolve uma pesquisa, na verdade, coordenada pelo Gabriel Kessler, a partir da Argentina, e financiada pela Fundação Ford, uma pesquisa que se chama POLDA, né, e que ela está preocupada em compreender polarização, direitos e democracia na América Latina. É feita em vários países da região, alguns com várias formas de interpelação dessas sociedades, como, por exemplo, grupos focais, outras sem necessariamente os grupos focais, né? De uma forma geral, os objetivos estão aqui presentes, que é compreender os fatores que, digamos que dão ênfase à polarização ou que a mitigam, né? Quer dizer, a proposta é fazer uma espécie de diagnóstico tanto do que tem de polarizado quanto do que pode deixar de polarizar, né? Então, a busca é de tentar encontrar, identificar formas de qualificação da esfera pública, compreendida tanto como a esfera pública analógica, digamos assim, a tradicional, quanto também a esfera pública online ou digital, como preferirem, né? De uma forma geral, dá para dizer que o que caracteriza essa pesquisa, que envolve, como eu disse, muitos países, aqui eu abordarei principalmente Argentina, Brasil, México, vou fazer alguma menção à Colômbia e ao Salvador, mas tem outros países também que estão dentro do escopo, né? O que caracteriza essa investigação é uma perspectiva histórica, que incorpora a bibliografia internacional e local, né, de cada um dos países. Há pesquisadores associados em cada um dos países. Eu sou responsável pelo ramo brasileiro e me coube falar de toda a pesquisa, apesar de eu só ser responsável pelo ramo brasileiro, né? Mas o que importa, então, tem uma perspectiva histórica, tem sido utilizada a bibliografia internacional e até mesmo por esses pesquisadores associados em cada um dos países, tem sido possível também contrastar, digamos que esses diagnósticos e modelos analíticos que vêm principalmente da Europa e dos Estados Unidos, com a produção local. Então, tem algo interessante que eu vou até comentar mais para o final, que é o que permite, faz com que até o subtítulo, né, que eu propus, seja o de repensar o próprio conceito de polarização a partir dessas características, né, da pesquisa feita em loco e a partir de pesquisadores locais, né? Então, de uma forma geral, essa pesquisa ela trabalha tanto com a bibliografia específica, com o uso do World Values Survey, de 1984 a 2017, e isso tem sido tratado por meio de softwares para fazer uma comparação, né, dos diferentes países em tópicos que envolvem posicionamentos políticos, tanto em questões redistributivas, econômicas, e também em questão de valores, envolvendo, é claro, que as temáticas que ultimamente têm sido muito abordadas no mundo todo,
em especial pela extrema-direita, de questões como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e outros temas, né? Além disso, então tem sido feita essa comparação, também têm sido feitos grupos focais, não em todos os países, mas posso dizer com segurança que foram feitos grupos focais na Argentina, aqui no Brasil nós fizemos 20, também no México, Colômbia, acho que El Salvador também teve grupos focais. Alguns países com mais grupos focais do que outros. Se eu não me engano, o Brasil foi o que teve mais. E, seguindo aqui, quando a gente pensa em termos gerais da pesquisa e os resultados preliminares, a partir da análise do World Values Survey, o que ficou perceptível é que, nos anos 80, no que toca a várias questões, mais da ordem até de valores do que redistributivas, Argentina e México estavam à frente e Brasil e Colômbia muito atrás, numa perspectiva que colocaria como objetivo, é claro, avançar em direitos humanos e por aí vai, né? E isso foi mudando radicalmente e, hoje em dia, o país que se destaca nessas características é o Brasil, sendo que de uma maneira que desperta atenção, porque ajuda a compreender como a gente se torna mais conflitivo, digamos assim. Porque o Brasil, entre todo esse conjunto de países, é o que mais rapidamente passou por um processo que pode ser chamado, a partir de uma certa bibliografia, de secularização, ou a partir da perspectiva do Giddens, do Beck e do Lasch, de destradicionalização. Eu, pessoalmente, prefiro esse termo. Não sei qual que o Gabriel Kessler e o Vomado preferem, mas é o que eu acho que mais apropriado para tratar da gente, né? No que toca à Argentina, de forma muito brevemente, né, muito breve, posso falar de cada um dos países, na Argentina é perceptível que não existe polarização nos termos encontrados, por exemplo, no Brasil. É um país onde há uma consolidação democrática muito perceptível, tanto pelo estudo a partir dos valores, né, da survey, quanto dos grupos focais. E tem também uma unidade cívica maior do que a de outros países latino-americanos, né? E o que é perceptível é que, sempre quando há maior conflito, é em relação a questões redistributivas econômicas. E o núcleo resiliente na Argentina, em relação às transformações sociais, além de ser menos forte do que no Brasil, por exemplo, ele é mais afastado da política, ou pelo menos da arena política, na esfera pública, na mídia. Ele também é formado por pessoas com mais baixa escolaridade e, além disso, eles estão mais próximos das visões autoritárias de uma direita que não é tão visível, digamos assim, né? No que toca ao México, não é perceptível polarização. É um país em que as questões de conflito político são apresentadas de uma maneira mais suave do que nos outros países. É perceptível que a população consegue mudar o seu voto de acordo com as circunstâncias, portanto, não está se posicionando a favor de um e contra o outro radicalmente, e reconhece, inclusive, que há uma tentativa, digamos assim, das elites de tentar criar uma polarização a favor ou contra o presidente da República. Mas não há o que a gente poderia chamar de polarização, e o presidente lá conta com uma popularidade razoavelmente sólida. No caso do Brasil, me restaram um minuto, mais ou menos, para falar do Brasil, depois a gente fala mais, é o caso mais polarizado, sem dúvida. É o país em que há maior polarização afetiva, que nos grupos focais, e sobre o Brasil posso falar muito porque eu coordenei os grupos focais, era muito presente essa questão de ver o oponente político como alguém inaceitável e, no limite, até mesmo que se deseja que seja eliminado, né? Então, isso era muito presente, né? Em relação a valores, como eu comentei, a nação que se transformou mais radicalmente em menos tempo, e o que ajuda muito, comparativamente, a gente entender por que a sociedade brasileira está conflitiva, mesmo porque o núcleo resiliente no Brasil ele é mais forte e, de certa maneira, está no poder, né? Então, isso torna o nosso cenário muito diferente, né? E, entre os detalhes e as novidades da pesquisa, cabe observar que percebemos, então, numa pesquisa qualitativa, falando com mais de 100 pessoas,
que os apoiadores do Bolsonaro não são tão conservadores como a mídia e muitos dos estudos prévios apresentavam. Tem muitas surpresas nesses grupos focais. A gente vai apresentar no primeiro artigo que a gente está escrevendo sobre o Brasil. E, concluindo, eu acho que o mais interessante é a gente repensar o próprio conceito de polarização, porque ele vem da realidade norte-americana, de uma sociedade bipartidária, daí a polarização, 2 partidos, de uma discussão também norte-americana, de que houve uma crescente partisanship, quer dizer, historicamente, havia pessoas pró e contra vários assuntos dentro dos 2 partidos, republicanos e democratas. Mas, a partir dos anos 70, foi se centralizando a posição, por exemplo, a favor de mudanças como aborto, etc., favoráveis nos democratas e contrárias nos republicanos. Então, a gente tem que pensar de uma outra maneira, né, apesar de dialogar com essa bibliografia, aqui, né, digamos que nos descolonizarmos, que é o tema do evento, né, do Messila, e, portanto, como fazer uso dessa bibliografia internacional, e, sobretudo, norte-americana, mas sem reproduzir um elemento que não é o nosso, né, nem polarização, nem guerra cultural. Né? Meu último livro é sobre batalhas morais. Eu tentei fincar no Brasil. Falar de guerra cultural no Brasil é deixar de respeitar as nossas próprias pesquisas, que têm alta qualidade e mostram o nosso retrato, né, de uma forma mais acurada do que a mera aplicação de um quadro analítico estrangeiro. Né? Então, era isso. Obrigado. I'll control my time. Thank you very much, Juan. Thank you very much, Messila, for inviting me, for having me here at the annual meeting. And I believe that this roundtable is a continuation from the debate that we had earlier, from social suffering to polarization, or maybe something like that. And I'm going to tackle 3 main points. I don't know if tackle, but at least talk about them. And the first one is some assumptions of our underlying question here in this roundtable. And I believe that my colleagues Deborah and Richard have already started doing that, but I think that we should go further. And then I'm going to talk mainly about Brazil, but as I comment with Juan, I made a little civil disobedience in the titles roundtable and put Chile in there so that we continue to talk about Chile as well, and some like an external observer looking at Chile as well. I think it's important, and then I'll draw some conclusions or maybe some key points for our discussion later and to hearing from you. So we are asking in this roundtable, is polarization affecting conviviality in Latin America? So there are several assumptions here. First, there is polarization. This is one assumption. The second, it affects the way that we are entangling inequalities and conviviality. That is how we are negotiating markers of difference in context of power asymmetries. So this is the question is it occurring? Are we seeing that? How are we seeing that? And I think that my colleagues have already given some really great examples and also structural answers to that. What I'm going to do is to talk about the limits of the idea of polarization. I'm going to build upon one of Marco's arguments in his last book that's also shared with several researchers at SEBRAP, in which we are in a thematical project about the crisis of democracy. And I think that one thing that we have to do here is qualify what we are understanding for polarization. As Richard has said, it's an important concept. As Deborah has said, she's going for a correlational concept of polarization, but especially because this word has been beaten up. We are addressing several conceptions to polarization, and that is very common to several disputed concepts, right? But here we have to clean up the field a little bit in order for us to understand what's going on, because otherwise we're going to talk about several different things, and I believe that we will lose our horizon, especially when we're talking about Brazil right now, but also Chile right now. What we are seeing in Brazil in the terms of an institutional polarization, that's what we're talking about, like Bolsonaro versus the Workers' Party, or even a democratic field and an autocratic field.
this cannot be named polarization in the terms of what we understood as polarization before. And this is one of Marco's arguments that I'm building up here in order to draw some conclusions. Why? We were talking in Brazil about institutional polarization between two parties, between the Workers' Party and another field, which was PSDB, or even a set of other parties that were to the center or to the right. When we put Bolsonaro as one of the poles, we are normalizing the fact that it is a pole and that it is a structure that has some kind of connection to the other pole. So we are normalizing in a way in which we are seeing that this is one of the poles. And we lose the perspective that this is autocratic, this is against democracy, this is not a pole like in a party as it was before. So I think that this one point is important for us to understand, and I think that it is also a normalization when we are addressing some of the things that Bolsonaro does in Brazil as an autocratic legalism, something that he's doing inside the law. Some part of what he's doing is exactly that, but some part of what he's doing is plainly illegal. When we are saying it's autocratic legalism, we are giving the form of legality to some of the things which are simply illegal or simply non-democratic. So I believe that when we are doing that, when you're putting Bolsonaro and all Bolsonarismo inside the pole, we are taking the risk of doing that. What I believe it is polarization. I think that one of the ways for us to think about that is through Arlie Hochschild's Strangers in Their Own Land, because she is American and she's not addressing a polarization like a conflict between two parties like the Republican and Democratic Party. She's looking at how Tea Party supporters and Trump supporters are there in a divide. It is a divide of experience in a sense that there isn't a common ground specifically uniting them. So what she's talking about when she uses the concept of deep story in order to address that, she's saying, well, there is not only the far right or the autocratic right who feels like a stranger in their own land, but everybody is a stranger in a sense that we do not have a special common ground. And this is not about parties anymore. It's not about Republican versus Democratic. It's not a common polarization that we could address from the US debate, but especially this abyss in experience. And I think that this is what is partially happening both in Brazil and also a little bit, if I could comment, also on Chile. And I have so little time, but what I would say in this week in which we are in the middle of two turns of the election and we are discussing several conflicts that are arising in the second turn, is to talk about the polls. Both in Brazil, but also in Chile with the Apruebo, with the new constitution, we were not able to see what was happening to public opinion. We were misled. And this also, I think that takes us to a discussion of what happened to the polls, how are we doing all the qualitative research, who are we interviewing, how are the surveys done, or the focus groups, and etc. But there are several blind spots, and I believe that despite all the methodology questions, there's one thing here, is that we are taking for granted that those elections are comparable. Here in Brazil, we're often saying, well, in the last 7 presidential elections, the incumbent always does this and that. Well, but this has the assumption that we are in the same basis of comparison as before. And so I believe that when we do that, and in Chile that happened as well, we had a blind spot. Here in Brazil, we had a blind spot in our polls as well, and there's several ways to explain that, but I believe that one thing is that when we are simply transporting our discussions on elections, but also on social relations, from what we thought was polarization before to now, we are failing to consider that there is a breach in democracy, especially when we have authoritarian leaders, but also authoritarian movements on the other side. It is not a side. It is against democracy. So
we have to think it differently, as I believe. So my time is up. Then we'll talk about it later. Thank you. Bom, boa tarde a todos. É um prazer poder apresentar minha pesquisa aqui e discutir, enfim, a conjuntura da América Latina e do mundo com vocês e do Brasil. Eu não estruturei a minha pesquisa e nem a minha fala em torno do conceito de polarização. Na verdade, eu estava revisando minhas notas e a minha mente já interpretou como radicalização. Então, acho que a gente vai discutir um pouco isso. E, no fundo, o que eu vou fazer aqui é muito mais mostrar a dinâmica do que aconteceu no campo anti-aborto. E aí já vou dizer por que eu acho que o campo anti-aborto é um campo especial de observação para a gente entender essas dinâmicas. E aí, depois, a gente engata nos conceitos. Né? Eu vou apresentar muito rapidamente, né, um grande movimento, em grandes traços, o que aconteceu com o movimento anti-aborto no Brasil a partir de 2006. Então, isso faz parte de uma pesquisa que é praticamente um pouco irmã à pesquisa que a Débora mencionou. A gente começou mais ou menos na mesma época, fizemos uma parceria nas duas pesquisas e usamos a mesma metodologia. Então, é uma reconstrução do processo político e da disputa pró- e anti-aborto da Constituinte até 2006. Essa foi a primeira fase da pesquisa, e agora eu estou tentando atualizar e, claro, entrando no governo Bolsonaro. Né? E o impeachment é um ponto interessante também de marcação, porque, a partir do impeachment, a gente tem, com Michel Temer, a nomeação, né, da primeira ativista anti-aborto como na secretaria, que foi reformulado no que era a Secretaria de Mulheres, e foi reformulado com status muito menor, mas foi a primeira vez que a gente vê esse movimento que, em Bolsonaro, né, se amplifica. Né, tem em Temer, depois do impeachment, né, a gente tem a Fátima Pelais, que é uma ativista anti-aborto nomeada para o governo, e em Bolsonaro a gente tem um governo que se autodeclara um governo pró-vida, promulgou um decreto que colocou nos objetivos oficiais do governo a revogação, o banimento total de todas as hipóteses de aborto. Né? Então, no Brasil, a gente tem 3 hipóteses de aborto legal. 2 desde 1940, em casos de estupro e risco de vida para a mulher. E, em 2012, a Suprema Corte introduziu mais uma exceção ao crime, que é em caso de gravidez de feto anencefálico. E que isso também causou uma grande reação no judiciário, que eu vou falar disso aqui. Então, no Bolsonaro, a gente tem hoje um governo que se diz pró-vida, que atua ativamente, né? Enfim, o banimento total do aborto é um objetivo oficial do governo. O governo, durante a pandemia, promulgou algumas portarias que dificultam muitíssimo o acesso ao aborto legal pelas mulheres, inclusive nesses 3 casos, e aí, por baixo dos panos, também tirou financiamento e erodiu toda a rede de saúde pública de atendimento à mulher. Então, basicamente, para quem depende do sistema público de saúde, quase impossível acessar o aborto legal, mesmo em caso de estupro ou risco de vida. Então, o que a gente vê? Por que é interessante esse arco? Né? O movimento pró-aborto, anti-aborto, se estrutura da forma como a gente vê hoje, uma década antes de 2013. Então, é uma espécie de laboratório de um movimento social conservador que se organiza de uma forma muito parecida com o que a gente vê hoje espalhado no Brasil, que é um movimento com altíssimo enraizamento social, um movimento que atua com aliados no sistema político,
que está inserido em redes transnacionais de mobilização e que está usando todos os repertórios de ação coletiva que os movimentos progressistas usaram até então. Essa virada é interessante, assim, e aí o que a gente vê é a virada no campo anti-aborto acontece em 2006 e ele se amplifica e as alianças todas se amplificam em 2013, né? Então, de alguma maneira, também a gente conversa sobre 2013. Qual foi o turning point da política anti-aborto? O governo Lula, a gente começou, desde 1940, a gente tinha essas possibilidades de aborto legal, que praticamente eram inviabilizadas porque não existia no sistema a infraestrutura de saúde para que não tinha regulamentação, normas técnicas, etc. Então, no final do governo FHC, Ministério José Serra, na saúde, a gente tem a primeira norma legal sobre aborto legal, né, a primeira norma, a norma técnica, que regula o aborto legal, a prática do aborto legal em casos de violência sexual no sistema público de saúde. E esse movimento é muito intensificado no governo Lula, o movimento de ampliar o acesso ao aborto legal. Lula coloca, ele faz exatamente um espelho, né? Lula coloca na Secretaria de Mulheres uma experiente ativista, uma das principais ativistas da rede Saúde e Sexualidade, ela vira secretária da Saúde da Mulher. E ela faz, do ponto de tudo que é possível, do ponto de vista, né, dentro dos limites legais do executivo, né, ela faz o que é possível para ampliar o acesso ao aborto legal. Então, enfim, algo que teve muita discussão, por exemplo, o fato de que a mulher pode ter um aborto legal com base na sua própria palavra e não precisa nem lavrar o boletim de ocorrência. Claro que isso teve um custo grande para o governo, mas ela fez até 2005, né, de 2003 a 2005, esse movimento de criação de centros de referência, etc. E aí, a partir daí, só dava para avançar mudando a lei. Em 2005, Lula convoca, a Secretaria de Mulheres convoca uma comissão tripartite muito fortalecida, com um projeto... muito fortalecida, com um projeto de descriminalizar. É exatamente no momento em que o escândalo do Mensalão acontece, o Lula tem que recuar, porque o aborto é um tema que, enfim, tem que se conciliar com os conventos conservadores, com a Igreja Católica, etc., e recua. E aí, em 2006, é que o movimento começa a se organizar em totalmente novas bases. Então, até ali, o principal ator anti-aborto era a Igreja Católica, via CNBB. A partir dali, a gente tem uma renovação intensa no campo. Então, se forma, em 2006, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, e acontece uma aliança entre igrejas. Então, Igreja Católica, Igreja Evangélica e espíritas estão unidos e é fundado um movimento social que chama Movimento Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Soltam um manifesto à nação e começam... e aí é um movimento... primeira vez que tem um movimento nacional que congrega muitas organizações pelo Brasil inteiro, que organiza o campo no Brasil inteiro, que convoca marchas anuais em Brasília. Então, tem todo ano, desde então, marchas anuais massivas, com muita gente, e o uso intenso, né? Em 2006, é o momento em que a gente tem um uso muito intenso do tema do aborto na campanha eleitoral. Então, muito rapidamente... a gente vê, nesse processo, a gente vê... 25 segundos. Eu vou falar, então, o que eu estou considerando a radicalização desse movimento, né? O que a gente viu, o que eu chamei de radicalização dentro e fora do judiciário, dentro do direito, do judiciário, eu gostaria de chamar a atenção para dois elementos, né? É um movimento que usa, bom, como eu disse, todas as armas do campo progressista, inclusive o direito e o litígio, né, e disputa todos os enquadramentos jurídicos dos progressistas, inclusive o enquadramento dos direitos humanos. Então, tem utilizado muito direitos humanos. E aí o que eu acho que é radical
que é o uso dos direitos humanos, um uso antipluralista dos direitos humanos. Para dar um exemplo, a Católicas pelo Direito de Decidir em São Paulo, que é uma organização que acho que vocês conhecem, muito famosa no campo internacional, foi fechada por uma ordem judicial que diz não pode usar católica no nome, porque isso é contra a liberdade religiosa. Então, é isso que eu estou chamando de radicalização, é um uso antipluralista de um direito liberal. O que eu acho que também é novo é um ativismo judicial anti-aborto. Então, a gente tem juízes, juízas e promotores e promotoras atuando para impedir que mulheres e meninas acessem o aborto legal, ainda em situações em que elas têm direito. E fora do direito, então, aí a gente tem casos assim, a gente teve o caso famoso da juíza que tentou fazer com que a criança esperasse, vítima de estupro, esperasse grávida para que o feto se tornasse viável, para que depois fizesse uma cesárea e fosse adotado. E um caso de uma mulher que, desesperada, grávida, se suicidou, o feto morreu, ela não, e ela está sendo hoje processada criminalmente por aborto. E fora do direito, eu acho que o caso mais... Então, a gente começa a ter um repertório de ação que aconteceu muito nos Estados Unidos, década de 60 e 70, que é bloqueios de clínicas. Então, a gente vê isso, né, nos casos emblemáticos de crianças. Teve um caso de uma criança estuprada, 9 anos, não consegue entrar no hospital porque a clínica está bloqueada, e casos de violência política reais, né? Então, acho que o caso mais emblemático é o caso da Débora Diniz, que ela já sai, ela fala na audiência pública na Suprema Corte em 2018 e ela sai escoltada da audiência pública, ela está fora do Brasil há 4 anos. Então, a gente vê isso também acontecendo de maneira cada vez mais, né? E também, e aí acho que uma coisa, só a última frase mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu não falei, que é interessante da renovação do campo, é a expansão do próprio campo. O campo anti-aborto redefine as próprias bordas e se torna um campo antigênero. E aí essas estratégias também são difundidas por todo o ativismo contra aborto, contra LGBT, etc. E a gente tem, hoje em dia, nas eleições, uma série de denúncias de ameaças para ativistas, para políticas e candidatas trans, né? Acho que era isso, gente. Desculpa pelo tempo. Muchas gracias por todas estas excelentes presentaciones. Vamos a invitar a Peter Birler para que haga sus comentarios, observaciones, preguntas. Bueno, tomo esto. Muchas gracias por las 4 presentaciones muy ricas. Voy a comenzar con el título de nuestra mesa, que tal vez sí habría que cambiarlo, aunque ahora ya no se ve. La pregunta de si la polarización o afecta la convivialidad, creo que habría que preguntar si afecta la convivialidad democrática, porque si tomamos en serio nuestro concepto de conviviality, siempre hay convivialidad. La pregunta es si es una convivialidad democrática, tolerante, bla, 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 o es una que, por ejemplo, se caracteriza por guerras culturales, ¿no? Creo que si hablamos de polarización es muy importante, coincido plenamente con lo que se ha dicho aquí de parte de varios participantes de la mesa. Tenemos que definir bastante bien de qué tipo de qué estamos hablando, ¿no? De qué tipo de polarización estamos hablando. Solamente un ejemplo. Yo creo que no es lo mismo hablar de polarización ideológica o polarización afectiva. Yo entendería polarización ideológica como, bueno, digamos, 2 grandes grupos que tienen opiniones, tal vez también ideologías, ideas muy distintas. Eso no necesariamente debe ser un problema para una convivialidad democrática si esas ideas, que puede ser sobre aborto o sobre cualquier tema, se discuten en un clima de tolerancia, si se escucha uno al otro, ¿no? Pero
esa polarización afectiva que estamos viviendo, por ejemplo, en Brasil en este momento, es una polarización, bueno, sí, muy radicalizada de alguna manera y que tiene tendencias a ya no escuchar al otro y a ya no querer escuchar y ya no querer discutir, ¿no? Y eso sí es una gran amenaza para la democracia. Entonces, eso sí es un punto muy importante. Tenemos que definir de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos también pensar muy bien cómo podemos medir, ¿no? Porque hay muchos estudios y acabo de leer un literature review, ¿no? Sobre la montaña de estudios sobre polarización que se han hecho en los últimos 15 años, básicamente sobre la polarización en Estados Unidos, pero también algunos sobre América Latina y otras regiones del mundo. Y los autores muestran claramente que en 2/3 de los estudios falta una clara definición de qué están hablando, ¿no? De qué tipo de polarización están hablando, cómo lo están midiendo, y eso es básico, porque si no decimos claramente de qué estamos hablando y cómo lo estamos midiendo, es muy difícil comparar un estudio con otro, ¿no? Bueno, también, por supuesto, hay que preguntar por las causas de la polarización. Una de las causas que discutimos en la otra mesa, y estoy plenamente con ustedes diciendo que esa es la continuación de la mesa que tuvimos antes, por supuesto, un tema muy importante, estamos hablando de polarización hoy día, son los llamados social media, ¿no? Seguramente no el único, ¿no? Pero también en ese review lo que se muestra es que se mira demasiado Twitter, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? En la investigación, pero casi exclusivamente se está mirando a Twitter y no a otros social media que también habría que ver mucho más de cerca. Y por supuesto también no solamente pensarlo de una manera negativa, decir cómo la situación de los medios clásicos y también de los social media está afectando la convivencia democrática, sino también qué habría que cambiar, de qué manera habría que reformar nuestros sistemas mediáticos, ¿no? Para poner algo en contra de esa radicalización de la esfera pública, de esa, convivialidad democrática amenazada. Un par de preguntas, tal vez no para cada uno de la mesa, pero Débora, me gustó bastante esas 3 dinámicas que vos estás hablando, ¿no? De la polarización difusa, estratégica y patrocinadora. Y tal vez me gustaría darte el tiempo para profundizarlo un poco, ¿no? Que no lo has tenido durante la presentación. Richard, justo con respecto a la pregunta si los métodos desarrollados en otros contextos sirven para entender las realidades latinoamericanas, ¿no? Me estaba preguntando si de verdad el World Value Survey, ¿no? Sirve para entendernos esa, bueno, yo lo llamaría polarización afectiva, ¿no? Si bien eso estaba en tu presentación también, ¿no? Pero yo me pregunto si de verdad el World Value Survey sirve para medir la polarización afectiva, las guerras culturales, ¿no? O si tal vez eso mide básicamente la polarización ideológica, ¿no? Bianca, sos mala gente porque ya hiciste los comentarios en parte que yo quería hacer. Pero, y no, termino diciendo con Marta, justo no, justo lo que tú presentaste sobre el tema del aborto es un buen ejemplo, ¿no? de cómo, digamos, una temática se puede, en una sociedad, se puede discutir de distintas maneras. Se puede discutir de una manera razonable, ¿no? Respetuosa. Si bien hay posiciones súper distintas, ¿no? O se puede discutir o no discutir, ¿no? De una manera cada vez más radicalizada, sin respeto del uno por el otro. Son ellos y somos nosotros, ¿no? Pero
Eso. Bueno, lo dejo con eso. Muchas gracias, Petra. Vamos a hacer entonces, al igual que en las otras mesas redondas, me imaginaba que iba a haber muchos pedidos de pregunta. Les pido, por favor, hacerlas de la manera más breve posible para dar espacio, que no nos pase que después los panelistas tengan solo 2 o 3 minutos para tratar de responder una gran variedad de cuestiones. Tengo a Marilia primero. ¿Quién más? Por favor, siga anotando. Marilia. Laura. Obrigada. Maia. Oi, gente. Apresentações muito boas para a gente pensar tudo que a gente está pensando o dia todo, né? E encontro todo. Eu queria fazer um comentário, acho que dialoga um pouco mais perto com o que o Richard estava falando e com o que a Marta estava falando, mas acho que tem a ver também com as outras apresentações, que é o seguinte: em algum momento o Richard mencionou sobre os grupos focais, colocando que nesses grupos focais os bolsonaristas, né, enfim, um lado um polo possível de algum certo tipo de interpretação, não enuncia lutar contra essas transformações, né, que teriam vindo antes, mas sim propor agendas ou controlar essas agendas. Mas, de certa forma, a gente vem estudando também em outros aspectos, especialmente no que diz respeito aos como os movimentos antigênero ocuparam esse governo, que é um pouco do que a Marta estava comentando, de que maneira esse controle de agenda não é, na verdade, uma tática para justamente ser contra essas transformações. É uma espécie de tática que passa por uma tática discursiva, que aí é onde eu amarro com o que a Marta estava dizendo sobre o Ministério da Damares, né, e a política anti-aborto que vem com a formação desse ministério desde o começo, com um enunciado muito forte, de que é muito interessante observar também que o antigênero e o anti-aborto, uma vez que elas entram no Estado, que elas passam a ser um ministério, ele desaparece. Eu passei os últimos 2 anos olhando o YouTube e o Twitter do Ministério da Damares, e o que a gente vê numa análise discursiva é justamente que o anti-aborto, o antigênero, somem. Eles se transformam em direitos humanos para todos, ou seja, inclusive para os fetos. Eles se transformam em violência contra crianças, ao falar de aborto, ao falar de educação sexual nas escolas, ao falar de ensinar gênero nas escolas. Então, tem uma tática discursiva que faz parecer que é uma proposição de agenda, mas talvez acreditar nesse enunciado seja perigoso também, de que é uma mera proposição de agenda, né? Em que medida isso também não está amarrado? Então, essa é que é a minha pergunta. Muchas gracias. Laura, por favor. Sí, muchas gracias. Muy interesantes los trabajos, la verdad es que me han parecido muy sugerentes. Voy a comenzar hablando de México porque es mi sesgo y luego creo que aplica la pregunta que quiero hacerles a todos los países que han hablado. A mí me preocupa mucho que los partidos políticos, por lo menos en el caso mexicano, no toman en serio el tema de desigualdades. Lo tratan de manera muy general, casi siempre vinculado con pobreza, como si fuera lo mismo. Y en el caso mexicano, nos preguntamos en la red de desigualdades que tenemos allá en el Colegio de México, ¿por qué era eso? Entonces, unos colegas estudiaron encuestas de opinión y se dieron cuenta que a los votantes, a las votantes, no les interesa mucho el tema de desigualdades y tampoco lo reflexionan tanto. Entonces, me llamó mucho la atención el trabajo de Richard con Gabriel, que también participan colegas del Colmex, en esta idea de temas, consensos que se crean en mediano y largo plazo. Ya sé que eso no se puede ver con los grupos focales que hay ahora, porque ahí se ve en el caso mexicano los temas coyunturales, ¿no? Entonces, me gustó esto de mitigar la polarización y yo lo pienso en construcción de consensos. Entonces, ahora sí va mi pregunta. Y traigo ahora el tema de desigualdades que también nos interesa mucho en Mesila. Si les parece, y quizás cómo, han cambiado los consensos en cuanto a desigualdades específicas, o más aún en cuanto a la protección de ciertos derechos. Me refiero a la protección a la salud, a la educación universal y de calidad, a las condiciones laborales de trabajo digno. Ya sé que es una pregunta muy grande, pero me interesa saber si han mirado en los países que conocen mejor estos cambios en consensos. Muchas gracias.
Gracias, Laura. Ahora está Maya. Por favor, recuerden tratar de preguntar de maneira breve. Então, bom, vou falar em português melhor. Muito obrigada a todos, muito interessante. Eu teria algumas perguntas para cada um de vocês, eu acho. Primeiro, bom, para a Débora. Me pareceu uma coisa que me chamou a atenção. Quando você descreveu ou categorizou a polarização de 3 maneiras, né, em ordem cronológica, para mim, essas polarizações partiam como de um pressuposto, ou era implícito que o sujeito causador dessa polarização era a direita. Aí, para mim, agora não é o conceito de polarização não é um conceito que eu domino. Então, eu quero saber mais dessa literatura, de onde vem, das raízes desse conceito. Mas aí eu me pergunto, será que o conceito de polarização é adequado nesse caso do estudo de você? Ou será que teria outros conceitos que se aplicariam, que você poderia usar no caso da sua pesquisa, que falaria talvez mais especificamente desse processo contra movimento, contra insurgente da direita, né? Enfim, isso foi um questionamento. Depois, de novo, ainda em termos de pressuposto, com relação ao conceito de polarização, me pareceu que, no caso de Bianca, o pressuposto é de que a polarização é partidária. Mas será que a polarização... Mas aí outros, acho que comentaram que polarização pode ser muitas coisas, né? Obviamente. Então, se a gente pensa em polarização em termos da sociedade civil, aí a gente poderia pensar em termos de polarização entre esquerda e direita, mas aí, de novo, é uma simplificação, binarização, já que, como outros têm comentado, como a Kátia né, falou no caso do Chile, como existem múltiplas direitas e múltiplas esquerdas hoje em dia, como sabemos bem. E aí, então, se esse conceito, nesse campo tão plural, ainda é relevante, porque, para mim, a polarização remete a uma coisa mais binária, mas não sei se é o meu senso comum que está deformando também o conceito. E, finalmente, eu vou acelerar. Uma pergunta. Bom, para Richard, eu gostaria de saber se você viu sobreposições entre... porque me pareceu um pouco... de novo, um pouco dicotômico pensar em termos de um lado, valores morais, de outro, redistributivo. Se você viu uma sobreposição entre esses dois campos. E, finalmente, uma questão para todos seria, em termos de pensar, eu sendo geógrafa, em termos de multiescalaridade, se vocês, já que muitos de vocês falaram em termos de repertório e enquadramento, você, Marta, falou um pouco desse movimento transnacional e, como também Marcos falou, que esse surgimento da direita é um fenômeno globalizado. Então, vocês podem perceber assemblagens transnacionais em termos de repertório, seja repertório discursivo ou de ação. É isso. Marianne. Pues muchas gracias por esta mesa tan interesante. Tengo 2 ideas. Uno es, ¿qué es el common ground? Y eso también tiene que ver con Richard, con la teoría que hay detrás de todas esas encuestas, que es la teoría de modernización. Y ahí el common ground es que vamos más secular, vamos más racional, vamos a tener un discurso, ya entender el otro, aún tenemos diferentes posiciones, todo eso. Y obviamente no es así. Entonces hay que, y eso también tiene un poco que ver que ya Sergio no está con el sentido común,
que es el sentido común. Entonces sí hay una ilusión a lo mejor de nosotros mismos, de los académicos, críticos o no críticos, pero sí somos hijos y hijas de la teoría de la modernización, todas. Todos. Entonces sí, eso pienso que hay que pensar cuál es nuestro common ground. Y allá, Richard, yo creo que sí, allá tú tienes en las encuestas eso de secularización, eso es el elefante blanco en esta encuesta. Porque mira, la secularización no existe. Se está cambiando. Claro, si desaparecen las iglesias católicas y la luterana en Alemania ya están muy débiles, pero eso no significa que hay una secularización. Eso, hay que ser muy cuidadoso con eso. Y exactamente aquí en Brasil, donde sí, y además hay fenómenos muy interesantes que se combinan actores religiosos, políticos que antes nunca se habían unido, como radicales posiciones judías con radicales posiciones protestantes y luteranos con radicales posiciones evangelistas, que todavía desde hace 30 años estaban enemigos religiosos. Entonces sí hay allá, yo pienso que tenemos que reflexionar muy críticamente este common ground que está en las entrevistas, en esas encuestas. Pero solamente como un comentario, porque sí yo pienso que tenemos que preguntar eso del common ground. Segundo punto, quiero vincular eso con la discusión de la mesa de género, y eso tiene mucho que ver, y un poco también con que ha dicho Katia y con Amada sobre el aborto, porque el aborto es como un test de lakmus, ¿me entienden? Para entender qué está pasando, porque en la visión tradicional era muy claro que el aborto, bueno, la religión, la católica ya está prohibido, porque, bueno, también duró su tiempo a que se te prohibió de veras, pero ya cuando yo era una joven ya era prohibido totalmente, porque hay que cuidar la vida, pero hoy día de la ultraderecha esta cosita que se llama foetus es un sujeto de derecho. Entonces tienes un pleito entre el sujeto de derecho de la mujer, de la posible madre, y de algo que es posiblemente un ser humano. Entonces allá sí la ultraderecha ya no usa la cosa así, es como la virginidad, y eso, no, como el ejemplo colonial y después. No, ya es un sujeto de derecho, es mucho más complicado. Ya son siquiera libertines y entonces defienden la libertad de algo. Estoy un poco muy brutal en mi discurso a lo mejor, pero quiero tener eso muy claro. Y tienes entonces un pleito de derechos, y eso es mucho más radical, y eso sí destruye un common ground. Porque yo me acuerdo muy bien, cuando yo luché para el derecho de aborto para las mujeres, yo acepté que había gente que estaban en contra de eso. Yo solamente quería el derecho para mí. Pero hoy día te dan el derecho para algo que es parte de mí. Entonces eso es el problema. Entonces sí, se está cambiando mucho el orden moral, pero al mismo tiempo se queda un orden normal ya con nuevos ingredientes, pero se queda un orden de género muy brutal para dominar los menos poderosos en una sociedad. Entonces yo pienso que sí tienes razón, Bianca, sí se trata de una lucha por el common ground, pero sí. Exactamente qué es, esa es la pregunta. Pero muchas gracias. Gracias, Mariana. Katia. Bueno, primero, muchas gracias por las presentaciones, todas súper estimulantes. Voy a tratar de ser lo más precisa posible en mis preguntas. Yo tenía una pregunta para Richard, que era, ¿quién es el que está polarizado, ¿no? Porque en las investigaciones que uno ve, por ejemplo, en los análisis, que son análisis de Big Data, etcétera, en las redes, para volver a eso, claro, hay una pequeña minoría activa que está polarizada, pero cuando uno va a los análisis de las investigaciones en la sociedad chilena, más generales, o sea, que toman, no hay indicios de esa polarización. Entonces, creo que esa es una primera pregunta. Y la segunda cuestión tiene que ver, yo diría que como... porque están muchos los valores, ya todo el mundo lo ha dicho, pero hay un elemento súper importante que yo creo que viene también, y en el caso de América Latina es muy importante, que tiene que ver con la relación con el conflicto y la manera en que se escenifica en el conflicto, y eso cambia
según países, ¿no? Y si ustedes han tomado en cuenta cómo esa escenificación es distinta también por razones de sociabilidades e históricas, de sociabilidades que va a afectar. Esa era mi pregunta. Tengo una pregunta un comentario pregunta para Bianca, que yo creo que es interesante lo que planteas, pero yo creo que en el momento que como lo planteas, se abren preguntas que son muy importantes. Y en primer lugar, ¿cuál es el estatuto de la democracia electoral? ¿No? Porque si tú dices que ese no es parte de un polo que podamos reconocer, tienes que poner en cuestión toda la democracia electoral y tienes que decir de nuevo qué es lo que eso significa, o tratar de construir defensas para la democracia que no tiene más para hacerlo, pero mientras tanto, y la democracia electoral y sea la vía más legítima de representación, etcétera, estamos obligados a reconocer que ese es un polo. Y en el debate y en la estructuración discursiva, ese es un polo. Entonces, solamente para preguntarte, para abrir esta cuestión, que es una cuestión esencial. Y lo segundo tiene un poco que ver con lo que tú habías planteado, que me parece muy importante, que es esta cuestión del common ground, pero yo lo voy a plantear de otra manera, porque tú no tienes que, yo creo que hay toda una discusión en Estados Unidos sobre las diferencias experienciales, no solamente Hochschild, también Goodnow con los Left Behind y todas estas discusiones, y la importancia de las experiencias experienciales. Pero ellos están hablando de una realidad en que la votación es relativamente estable desde hace un tiempo ahora, pero tenemos en unas realidades electorales, en el caso de América Latina, en donde hay una volubilidad bastante grande, especialmente hablo del caso de Chile, no me atrevo al caso a hablar del caso de Brasil, porque no es mi especialidad y entonces prefiero no tocarlo, pero entonces, ¿cómo combinas eso? Porque esos son tipos de análisis que sirven cuando tú al lado tienes comportamientos electorales con una cierta estabilidad, etcétera. Y la última cosa cortita es, lo que sí me sorprendió es cuando dijiste que no lo habíamos visto, la cuestión del rechazo, porque a menos que te haya entendido mal, pero porque en realidad todas las encuestas varios meses antes estaban diciendo que ganaba el rechazo. De hecho, el presidente de la República tuvo que cambiar, pero no sé si te entendí mal, si fue exactamente, cambió de posición y tuvo que negociar las formas de salida, porque, por investigación también con los especialistas que están en el segundo piso, ellos sabían que el rechazo iba a ganar, y todos sabían que el rechazo iba a ganar. Entonces, no sé por ahí, por dónde viene. Muchas gracias, Katia. ¿Está clara ahora? Bom, primeiro, parabenizar a mesa também, montou das mesas muito interessantes, né? Tenho 3 comentários, vou ser bem breve também, em relação ao aborto, Marta. Eu queria perguntar para você, de acordo com a tua pesquisa, se você considera que no governo do PT era mais acessível abortar no Brasil. Porque eu acho que a questão do aborto aqui, se a gente seguisse o que está na lei, já seria um avanço, né? Eu sinto que o problema ele é mais de índole de execução, né? De garantir esses direitos, e não tanto da lei, mas não sei a sua percepção se isso piorou, né? E também essa questão do ativismo ela é global, né, contra o aborto nessa época. Até eu lembrei do livro do Invenção da Ideologia do Gênero, né, do Rogério Junqueira também. Eu acho que ele mapeia isso muito bem, né, também para pensar de forma mais transnacional isso, porque não é só a Damares, isso aí é global mesmo, né? Para o Richard, eu queria te perguntar. Porque para mim é meio impactante assim pensar, esse país é mais tradicional, outro também. Eu concordo muito com o comentário dela, assim, né? Do que a gente está falando, quando, onde, com quem que a gente entrevistou. E me chamou a atenção principalmente porque o aborto é legal na cidade do México desde 2007, né? Você chega numa clínica e faz a interrupção, não tem caô, sabe? Então, tipo, como é que fica isso? E por que o Brasil, né? Então, talvez matizar mais. Eu não sei, provavelmente na pesquisa tá isso mais certinho, mas na apresentação, sim, eu fiquei meio assim. Mas o que ele está querendo dizer com isso, né? Destradicionalizar. Inclusive, tem aspectos, por exemplo, políticos. Eu acho que o fato do sistema mexicano, por exemplo, ser federativo, ajuda muito que o aborto seja legal, porque por cada estado você vai negociando as políticas. Então, não é só um dilema moral a questão do aborto, se ele é legal ou não. Então, acho que tem mais coisas mais complexas ali, né? Não sei. E, Bianca, também concordo muito com o comentário da Kátia. Eu acho que o Bolsonaro é um polo no sentido de que ele trabalha como um polo na nossa imaginação, sabe? A gente mesmo, é bolsonarista, pum, a gente já faz aquele desenho da pessoa que a gente nem conhece, né?
Então, assim, e essa questão, eu entendi, e pessoalmente eu estou de acordo com isso, né? Naturalizar ele é um perigo em todos os termos, assim. Mas eu acho que pensar nele como um autocrático, autocrata, isso, faz a gente ignorar de que ele usa a democracia para se manter ali. Ele negocia com o Centrão, ele é corrupto, ele foi eleito, né? As pessoas votam por ele, enfim, ele negocia com o Congresso, com o Senado. Então, assim, ele usa a democracia. Ele não é um cara antidemocrático no sentido prático, sabe? Então, assim, eu acho que aquela pergunta também que a Kátia fez, eu anotei a mesma coisa. Assim, quem se polariza? Quando a gente fala de polarização, acho que essa é uma pergunta essencial, assim, né? O Centrão se polariza, né? Então, assim, acho que não sei. Eu acho que talvez ele faz um uso autocrático. Eu nem concordo com isso que eu estou falando muito, mas assim, eu acho que ele pode fazer um uso autocrático da democracia. Mas isso é a democracia, o lado perverso da própria democracia, na minha opinião, né? É isso. Muchas gracias, Clara. José Rodrigo? Já foi feita? Então, Marcos, é a última. Tá, muito obrigado pelas exposições, pelo comentário do Peter. Eu não sei se exatamente se aplicaria à fala da Bianca, mas eu vejo algo em comum com as três exposições. E algo em comum todos esses movimentos de direita ou de extrema-direita são reações. Esse é um pressuposto. E aí eu queria ver com vocês, assim, sinceramente, em que medida a gente pode dizer que é reação. Porque a gente corre um risco muito grande ao dizer que esses movimentos são movimentos de reação, primeiro, em superestimar a força do campo progressista. Em segundo lugar, de não entender positivamente como é que esse campo de extrema-direita e de direita se organiza. Entende? Então, como é que a gente pode pensar essa estruturação sem ser em termos de reação e de negatividade? Tá? Eu acho que isso, para mim, é uma questão que eu me ponho o tempo todo, porque é uma questão de medida, que é reação, a gente sabe. O quanto. E se isso não nos impede de entender essa disputa pelos mundos aí que está em causa. Tá certo? Obrigado. Muchas gracias. Voy a agregar un par de preguntas también muy breves. La primera retoma una cuestión que se abordó en la mesa anterior, que tiene que ver con algo que se planteó, pero que luego no se logró desarrollar seguramente por cuestiones de tiempo, y tiene que ver con la polarización en las redes, ¿no? La segunda, esperen que no veo mis anotaciones con los anteojos. Richard, si tienen algunas hipótesis de por qué, en esa pregunta inicial, ese objetivo de ver qué fenómenos generan o mitigan la polarización, hipótesis de por qué en algunas sociedades generan más polarización las luchas distributivas o las cuestiones económicas que cuestiones, vamos a decir, valorativas sobre aborto, matrimonio igualitario, etcétera, y en otros no, en otros son otro tipo de fenómenos. Y la última, si le damos historicidad a las luchas sociales, a las luchas por derechos, vemos que no son cosas que se resuelven de un momento y para siempre, que puede haber backlash, que puede haber cambios, también cambios en los derechos sobre los que se reclama, alineamientos diferentes, etc. Entonces, claro, desde un punto de vista estadístico, decimos que la distribución más fragmentada socialmente de una variable es cuando está dividida 50 y 50, ¿no? Entonces, bueno, un poco no fue exactamente eso, pero cerca de lo que pasó con la elección en Brasil hace unos días. Pero yo pregunto, ¿cómo se analiza desde el punto de vista de las luchas sociales y la lucha por los derechos una sociedad que tal vez está en 50 y 50, pero que hay un grupo muy importante que está movilizándose, por ejemplo, por el derecho al aborto, por tomar un ejemplo que se usó mucho en la mesa, frente a una sociedad que es mucho menos fragmentada, es más compacta, pero es un 90-10 con un 90 que está en contra, un 95 que está en contra? Bueno, tenemos, creo que podemos tomar unos 10, 15 minutos más porque empezamos y 20 y 25, entonces creo que pueden tener aproximadamente unos 8 o 10 minutos cada uno para responder. Y los invitaría tal vez también a plantear preguntas o comentarios unos a los otros, porque el evento fue siempre muy radial concéntrico, es de acá para allá, ¿no? Pero no hubo, me parece que puede ser interesante que personas que investigan los mismos temas
también se hagan comentarios o preguntas entre ustedes. Empezamos entonces por Débora. Nossa, é muita coisa, hein? Deixa eu fazer aqui uma... Vamos lá. Quando eu organizei essa apresentação, eu acho que a mensagem, digamos, que eu gostaria... Perdão, pero tenemos que salir a las 6. Entonces, Va a ser 5 minutos. A pesar de que empezamos con 25 minutos de retraso. A minha questão era qual polarização ameaça a convivialidade democrática. Né? Na verdade, essa é a questão. Do que a gente está falando? Qual polarização ameaça? Porque, na verdade, é uma dimensão rotineira da polarização. Há rotinas políticas polarizadas, né? E, sobretudo, nas formas mais institucionalizadas. Não por acaso a polarização estudada, grande parte dela, nos estudos da ciência política, de polarização eleitoral e partidária. Então, há uma rotina de polarização. A minha preocupação é diferenciar uma polarização rotineira, em que ainda há espaço para um centro moderado de interação, e uma disruptiva e violenta. O que não foi claro aqui, até porque eu não pude mostrar meu quadrinho, uma das variáveis do meu quadrinho era exatamente o grau de coordenação da mobilização e da contramobilização, em que medida se sustenta no tempo, é estável, tem uma base organizacional forte, e o grau de coordenação da violência política. Porque, veja, uma coisa que a gente assistiu em junho, de uma situação de protesto em que a violência política emergia da intensidade das interações. Né? E você tinha lá Black Bloc com uma capacidade de coordenação da violência muitíssimo média e baixa, porque não são grupos estruturados. Quando eu pego esse polo da violência em junho e da violência em Bolsonaro, eu vejo uma extinção, eu vejo uma estruturação organizacional e mais, eu vejo uma conexão movimento e governo, protesto e governo muito forte. Né? Então, nós não estamos falando só de bolsonarismo, porque ele vai passar, porque nós estamos estudando processos. Eu estou falando de legado. E é indiscutível um legado. O grau de organização e de estruturação de uma extrema-direita, não é? Que a gente não tinha muita notícia. Né? Então, acho que esse é uma dimensão importante. A minha questão é, qual polarização a gente ameaça? Né? A rotineira ou a disruptiva e violenta? Maia, você mordeu o meu calcanhar, a sua pergunta. E aí eu vou juntar com o que o Marco chamou a atenção, e concordo. Toda discussão sobre movimento e contra-movimento, primeiro, a ideia de contra-movimento procura dar essa dimensão relacional. Os movimentos sociais lidam com opositores, né, com oponentes, que às vezes se estruturam e se organizam como um movimento oposto. Então, a ideia de contra-movimento é: você é pró-aborto, eu sou anti. Eu vou na sua cola. A minha pauta é como a sua. Só que eu ponho anti, só que eu sou anti e você é pró. Né? E tem uma dinâmica de interação e de polarização importante aí. Né? No entanto, há uma parte da literatura que identificou contra-movimento com movimentos conservadores e de direita, e uma parte da literatura que discorda. Por quê? Depende da posição. Não é? Se nós estamos falando de processo, se nós estamos falando de dinâmica, as posições mudam. Portanto, o que era contra-movimento vira movimento. Isso, então, acho que vocês pegaram ali no ponto. Né?
minuto, lá vem Juan. Então, é mais que reação, né? Alguns autores vão reconstruir formação, disputa entre movimento e contra-movimento, para mostrar que contra-movimento se forma em ação. Mas, dependendo da espiral de oportunidades e ameaças políticas, conjunturas, bases organizacionais, difusão transnacional, ele se estrutura como movimento. Então, é uma questão mesmo a se pensar. Mas estou certa de que os movimentos de esquerda e anarquistas foram defender o governo Dilma, porque quem iniciou o processo foi o movimento pró-impeachment, né? E, portanto, esse é um momento de polarização pró e anti importante para entender. E, para mim, em particular, entender como que, a partir daí, as formas de controle social atuam. Eu estou interessada em entender se há uma seletividade no controle desse conflito intenso entre movimentos e contra-movimentos. Juan, por fim, eu já estou extravasando, né? Por fim, a vantagem, portanto, de tratar polarização como processo e não como um estado de coisas, observar a interação e não atores, é porque a gente consegue entender as dinâmicas, as conjunturas, as formas de interação, a distribuição de poder, as formas, as coalizões, os processos de difusão que, em determinados momentos, produzem determinados efeitos, né? Mas não é um estado de coisa, né? E mais, depende da pergunta que a gente faz, né? Eu entendo que a pergunta do Richard é muito diferente da minha pergunta, né, Richard? Vocês estão olhando para o ator. Eu estou olhando para o processo, eu estou olhando para uma dinâmica de interação que produziu polarização e dinâmicas de polarização distinta, né? Você está olhando o ator, você está olhando o discurso, você está desenhando. Enquanto você está fazendo a fotografia, eu acho que eu estou fazendo um filme. Eu estou tentando ver um filmezinho. Desculpa, foi de novo. Obrigado. Me empolguei aqui. 5 minutos. Deixa eu até marcar, então, para me avisar aqui. Bem, gente, é muita coisa, obviamente. Tentei fazer uma síntese. No sé si respondo en español, porque la mayoría, Peter, estoy de acuerdo que el concepto no es muy útil. A mí personalmente no me gusta el concepto de polarización, me parece muy gringo, en el sentido de muy norteamericano, muy estadounidense, y tendremos que hacer una adaptación a cada contexto, ¿no? Pero algunas de las cosas, yo he presentado una investigación gigante, ¿no? Con personas de muchos países, de todo. Entonces, muchas de las cuestiones que me han hecho tendría que tener más tiempo también, ¿no? Entonces, fue solo panorámica y nosotros tenemos mucho cuidado en cada realidad nacional de trabajar con las especificidades, ¿no? Y también, así como no me gusta el concepto de polarización, yo pienso que muchas veces hablamos de polarización para hablar de erosión democrática. Hay veces que hablamos de polarización para hablar de una forma de oposición que no es más entre partidos en Latinoamérica, pero sí entre derecha y izquierda o de extrema derecha y campo democrático. Y entonces es más útil cambiarmos el término para un concepto local, para el objeto de investigación de cada uno de nosotros, ¿no? Esa es mi visión. Y la cuestión de las redes, yo he escrito un libro sobre eso, que he publicado el año pasado, que se llama Batallas Morais, y en este libro trabajo con la idea de que vivimos ahora en una esfera pública técnico-mediatizada, que es una nueva esfera pública centrada en los medios y que tienen características técnicas, como ya han hablado acá en la mesa anterior,
que las cuestiones algorítmicas, hay cuestiones sociocomunicativas como los colapsos contextuales, que son cosas distintas de los algoritmos, y también hay un otro aspecto que es lo que más me interesa, que tengo escrito al respecto, que es sobre la mediatización de la política, de la vida política. La vida política acá en Brasil es muy sensible, ¿no? Los youtubers políticos están electos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces hay un proceso de segmentación que hace con que tendremos no solo segmentos electorales, pero segmentos electorales son audiencias. Y es una sociedad de audiencias, y eso es muy interesante sociológicamente para estudiar, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, espero estar hablando un poco para Juan de mi visión sobre el rol de las mídias, ¿no? De los mídias. Com relação a perguntas aí que fizeram em português, voltando para o português, eu acho que tem uma questão... 1 minuto! Gente, impossível. Só para falar, agenda de direitos, o que os grupos focais mostraram no Brasil, em 1 minuto, é o seguinte: quem vota em Bolsonaro não é bolsonarista necessariamente. Muitos diziam, eu voto em Bolsonaro, isso não quer dizer que eu fico compartilhando as coisas dele. Segundo aspecto, a maioria é favorável à igualdade entre homens e mulheres, respeito homossexuais, a favor até da adoção de crianças por homossexuais. O que é perceptível é que essa agenda, eles não confiam na esquerda para levar adiante. Eles associam os movimentos sociais à esquerda com uma forma de condução da agenda de direitos humanos com a qual eles não concordam. E também na escolha, ia falar eleição, de temáticas. Por exemplo, eles querem educação sexual, desde que seja para prevenir o abuso sexual infantil. Eles não querem um ensino de diversidade, quer dizer, o common ground é muito mais as ideias mais concretas, a resolução do problema da família, coisas assim. É uma agenda. A gente não é nossa, como ela mesma comentou. Nós temos uma agenda porque somos progressistas, estamos na universidade, pero eles têm e eles estão aí. E estou de acordo com Marcos, vou terminar, que em verdade não é reação, é a reconfiguração de conflitos políticos prévios, apenas aprofundada e nas condições atuais, né? A Bianca. Bom, obrigada pelas perguntas. Eu não vou pretender que eu vou conseguir responder tudo em 4 minutos, então começam 4 minutos de respostas rasas a perguntas profundas e em português, porque eu tenho que falar rápido. Então, tranquila não, porque senão me passam meus 4 minutos. Bom, Maia, te agradeço muito pela pergunta. A polarização na minha fala não era só partidária, tanto é que eu usei a referência da Arlie Hochschild, da coisa das experiências, né, que não é só uma polarização partidária, mas evidentemente que ela também se expressa em partidos, porque a origem do conceito é um pouco essa. Qual é o meu problema? E aqui já respondendo, né, tanto para a Clara quanto uma pergunta da Kátia. Não quero negar que seja um polo, né? A Clara fala, está na nossa imaginação, ou então a Kátia fala, olha, tem um problema aqui da democracia eleitoral, da representatividade eleitoral, etc. O ponto todo é que quando a gente pega a polarização e transporta para um momento em que a gente tem um lado que está atacando a democracia e faz isso de maneira contínua, como se fosse simplesmente uma agudização da polarização, a gente perde isso de perspectiva. A gente coloca como se fosse um polo dentro da democracia, quando não é, né? E aqui eu acho que a Kátia tem um ponto de dizer, então você tem que problematizar a democracia eleitoral, no sentido de que, bom, eles estão se valendo de meios eleitoralmente válidos para colocar candidaturas específicas aqui, é verdade. Mas, especialmente no Brasil, e acho que talvez aí com o Chile tenha uma diferença, mas a gente pode conversar. Especialmente no Brasil, a gente tem um polo que daí vou discordar frontalmente da Clara, e ela também discordou da fala dela, então está tudo bem, que ela falou, bom, o Bolsonaro não é antidemocrático no sentido prático. Eu acho que se tem alguém que é antidemocrático no sentido prático, é o Bolsonaro, né? No sentido de que está negando a validade das urnas, negando o processo eleitoral, fazendo orçamento secreto, minando a democracia por dentro, erodindo direitos. Então, ainda que ele se valha de mecanismos da democracia formal, ele mesmo questiona, né? Então,
Quando a gente fala assim, a polarização no Brasil desde a década de 80 está se agudizando, acho que isso é um problema, porque a gente está colocando esse como um polo como se fosse, por exemplo, o PSDB, ou como se fosse qualquer outro. Não dá para fazer isso, porque se a gente faz isso, a gente perde a noção de que não é um terreno comum, e aqui comum que a Mariana estava falando, e acho que tem aí uma diferença do que é comum para Lee Hochschild, de experiência desse terreno comum que talvez possa ser mais simples e mais direto. O terreno comum no que eu estou falando aqui, quando eu estou falando de dois polos partidários, ou se a gente quiser no Chile, né, a eleição entre Boric e Castro foi uma coisa completamente nova nos dois polos, né? Tem uma esquerda nova e tem uma extrema direita nova também, né? Não tem uma coisa específica aí. Mas no caso brasileiro, a gente está falando de um common ground muito básico, que é aceitar as regras do jogo eleitoral, aceitar que o competidor, quem ganhar a eleição leva. Então, a minha resposta simples é essa. Mariana, estou fazendo minha vida fácil aqui porque é rápido. Mas se eu quisesse falar pegar uma carona com o Sérgio, que ele falou na mesa anterior, quando ele comentou, é a ideia do Achille Mbembe falando, olha, a possibilidade de construir sentidos comuns, ainda que isso seja uma farsa. Né? Ainda que isso seja... Porque isso dá para a gente um ponto de crítica imanente, que agora a gente não tem. Essas pessoas não fingem aceitar as regras do jogo. Elas simplesmente não aceitam. Então, eu acho que essa é uma diferença grande. Tem um minuto, que para falar com a Kátia sobre as encuestas. Né? O que eu estava falando não era que a gente não sabia que o APRO ia ganhar no Chile, mas dificilmente a gente sabia que ia ser o que a gente chama aqui em português essa lavada, né? Que foi o Chile inteiro, né, votando contra a Constituição, né? Então não era nesse sentido de a gente não sabia que ia perder o APRO, né? Mas a quantidade de pessoas, do quanto o rechaço ia de fato ser permeável, né? E você sabe claramente muito mais do que eu, mas alguns dias antes, né, com as manifestações de rua, né, com algumas das discussões estavam tem uma força aqui, talvez isso seja uma contraposição, talvez seja difícil, talvez ganhe de pouco, perca de pouco. E o que a gente viu que o APRO só ganhou no exterior, né? Em nenhum distrito, nenhum lugar do Chile ganhou o APRO em lugar nenhum, e acho que isso estava fora do campo de visão. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente estava mais fora do nosso campo de visão, eu imagino, enfim. Vocês veem, né? A gente tem que falar muito rápido em pouco tempo, então fica um monte de coisa que não dá para entender, mas é bom que a gente pode conversar depois, 4 minutos e meio. Bom, bom, eu vou encarar os 5 minutos. Juntando a pergunta do Peter com a da Marília, eu acho que tem uma coisa muito interessante, um pouco da pesquisa, que dá para conversar sobre aborto, temos esse campo. E eu acho que eu acho que isso se mostra no campo. Acho que eu dei exemplos de violência e ameaças, etc., mas a gente também tem uma parte importante do movimento perseguindo estratégias institucionais, né? Então, e isso acho que de forma muito complexa e sofisticada. E eu acho que tem dois campos que são desafiados aqui, né? Um mais fácil, né, que era a ideia de que movimentos sociais eram progressistas, e tem gente ainda no campo que reluta em aceitar movimentos sociais conservadores, e o próprio campo dos direitos humanos. Quando eu já apresentei essa pesquisa na comunidade de direitos humanos, de estudiosos de direitos humanos, e tem um sentido de traição. Como assim estão usando direitos humanos para defender isso? Eu acho que o limite são esses usos completamente opostos, né? Então, liberdade religiosa e fechamento da católicas para o direito de decidir. Mas tem um campo no meio que é disputa pelo sentido do direito, né? Disputas legítimas pelo sentido do direito. E aí tem direito à vida, a personalidade jurídica do feto, direito das crianças, e, no caso brasileiro, que é muito contundente, é o direito à saúde. Acho que tem uma particularidade do campo do aborto no Brasil, que autonomia nunca foi o mote principal do campo pró-aborto. Sempre foi saúde pública. A autonomia apareceu mais recentemente. A saúde pública, até porque o campo pró-aborto, estou dizendo, o campo pró-aborto não é só do feminismo, é uma aliança entre feminismos e ativistas da saúde pública. Saúde pública é o conceito importante para o nosso campo, para o campo pró-aborto,
e está sendo é o que está sendo mais radicalmente disputado. Então, tem que aumentar. Você ouve a Damares falando, as mulheres, a gente tem que evitar, tem que aumentar o enforcement da legislação criminal, porque as mulheres elas precisam ser protegidas. O trauma do aborto, a saúde mental, física e mental das mulheres, a gente precisa proteger a saúde das mulheres e dos fetos. A gente respondendo a Clara, sim, há menos acesso ao aborto. Uma das coisas que quer dizer são as portarias, né? Uma das coisas fundamentais são as portarias. A portaria do Bolsonaro, que institui um procedimento em 4 fases para você conseguir o aborto, é fundamentada no direito à saúde física e psicológica da mulher, que precisa ser muito alertada para não sofrer lá para frente os danos à saúde. Então, eu acho que tem um campo importante de disputa que eu acho que não está gerando reflexão suficiente para o campo dos direitos. O que tem de errado no nosso campo, no campo dos direitos humanos, no campo dos direitos humanos individuais, que a gente não consegue sair? Por que dignidade, que é o valor que estava sempre no campo progressista, é o valor que eles estão articulando? E aí eu acho que a disputa em torno do direito à saúde é muito interessante, porque aí a gente tem um embate entre o direito à saúde coletiva, política pública, etc., e um conceito de saúde muito individualista. Aqui a gente vê uma coisa interessante. Já nem dá mais tempo, né? Mas eu concordo com o Marcos também, depois a gente pode falar. Nesse campo específico, a construção do processo político é muito clara, mas eu acho que não é a única explicação. Existe uma reação à quase descriminalização, mas essa reação digamos assim, eu vejo como um momento de oportunidade política para uma reconfiguração muito mais ampla do campo, que também tem a ver com a inserção. Também é o momento em que o campo se abre para o que está acontecendo transnacionalmente. Aí você vê todos os discursos que começaram a acontecer pós-Cairo entrando no Brasil e sendo quase repetidos. Muito obrigado.